Há algo errado com o nosso calendário. Não estou a falar no sentido metafórico. Não é uma sensação, uma intuição espiritual, nem uma queixa sobre como os anos parecem passar cada vez mais depressa. Estou a falar de um problema estrutural, matemático, demonstrável. Algo está errado, e quanto mais fundo fui na investigação, mais comecei a suspeitar que esse erro não era acidental. Eis o problema na sua forma mais simples. O calendário gregoriano, o que está pendurado na sua parede, o que o seu telemóvel usa, o que governa todos os prazos, todos os aniversários, todos os trimestres fiscais da civilização moderna, é irregular. Caótico até. Meses de 28, 29, 30 e 31 dias, distribuídos segundo um padrão que nenhuma criança consegue memorizar sem o truque dos nós dos dedos. Fevereiro encolhe na maioria dos anos e expande noutros. Os trimestres não se alinham, as semanas não se dividem de forma igual pelos meses. Os meses não se dividem de forma igual pelo ano. É um sistema que parece, a um olhar mais atento, ter sido concebido não para uso humano, mas para outra coisa inteiramente. Para o controlo, talvez, para a confusão, para a produção de uma população permanentemente ligeiramente fora do ritmo, permanentemente ligeiramente desorientada, permanentemente dependente de uma autoridade externa para lhe dizer que dia é hoje. Parece uma afirmação forte. Mas aguente-se, porque existe uma alternativa. Sempre existiu. Um sistema de calendário tão elegante, tão matematicamente preciso, tão perfeitamente sincronizado com os ritmos naturais e lunares, que quando se percebe como funciona, o calendário gregoriano não parece apenas impraticável, parece intencional. Intencionalmente partido. 13 meses. 28 dias cada. 13 vezes 28 é igual a 364. Exatamente 52 semanas, exatamente 4 ciclos perfeitos de 7 dias por mês. Todos os meses, todos os anos, sem exceção. Acrescente um dia cerimonial fora da contagem mensal, um dia de transição, um dia zero, um dia que muitas tradições antigas marcavam especificamente como sagrado, e tem 365. Um ano solar. Perfeito. Completo. Repetível. Quanto mais aprofundei a pesquisa, mais percebi que isto não era uma ideia marginal, não era uma teoria da conspiração rabiscada num caderno. Era o calendário operacional de civilizações que construíram coisas que ainda não conseguimos explicar completamente. Os maias, os antigos egípcios, os druidas da Bretanha pré-romana, os Lakota, os iorubás, 13 meses, 28 dias, em vários continentes, ao longo de milênios, sem contacto entre si. O padrão repete-se com uma precisão perturbadora. Por quê? Eis a parte mais estranha. Já carrega a evidência deste calendário dentro de si. O ciclo menstrual humano tem em média 28 dias, 13 ciclos por ano solar. Isto não é mitologia, é biologia. É, aliás, um dos relógios mais antigos da natureza, mais antigo do que qualquer civilização, mais antigo do que qualquer sistema de governação, mais antigo do que qualquer rei que alguma vez decidiu quantos dias pertenciam a um mês. O corpo humano já estava sincronizado com este ritmo antes de termos palavras para o descrever. E a Lua? O ciclo lunar sinódico, o tempo que a Lua demora a regressar à mesma fase, é de aproximadamente 29 dias e meio. Mas o ciclo sideral, a órbita real da Lua medida em relação às estrelas fixas, é de 27,3 dias. O mês de 28 dias situa-se quase exatamente entre estas duas medições. É a média do próprio ritmo lunar. Como se alguém ou algo tivesse olhado para o céu, olhado para o corpo e dito: estes dois estão a falar a mesma língua. Vamos construir o calendário a partir daí. Em vez disso, o que temos são meses com o nome de imperadores romanos: julho, de Júlio César, agosto, de Augusto. Meses cujos comprimentos foram literalmente ajustados, roubados a um mês, adicionados a outro, para que os meses de certos imperadores fossem mais longos do que os dos outros. Isto levanta uma pergunta simples, mas fundamental. Quando é que a medição do tempo se tornou um instrumento político? A resposta parece ser
no momento em que foi retirada ao mundo natural e entregue ao Estado. É aqui que o documentário muda de rumo, porque o que descobri, o que a investigação mais aprofundada revela de facto, é que isto não foi completamente esquecido, não se perdeu simplesmente na história e foi chorado em silêncio. Num momento específico, no início do século XX, as pessoas sabiam. Estudiosos, economistas, reformadores, filósofos sabiam que o calendário gregoriano era ineficiente e irracional e desalinhado tanto com a biologia humana como com os ciclos naturais, e organizaram um esforço sério, sustentado e coordenado internacionalmente para o mudar. O calendário fixo internacional, também chamado Plano Cotsworth, em homenagem a Moses B. Cotsworth, um estatístico britânico que em 1902 publicou uma análise meticulosa da reforma do calendário. A proposta de Cotsworth era essencialmente uma reconstrução da estrutura antiga de 13 meses. 13 meses de 28 dias cada mês idêntico, cada trimestre perfeitamente igual, cada ano a começar no mesmo dia da semana. Ele chamou Sol ao 13º mês, colocado entre junho e julho, um nome carregado de significado, posicionado no auge do ano solar, no auge da luz do verão. As evidências sugerem que estava em jogo algo muito maior do que mera contabilidade. Cotsworth não estava sozinho. George Eastman, fundador da Kodak e um dos industriais mais influentes da história americana, adoptou o calendário fixo internacional para a sua empresa em 1928 e usou-o internamente até 1989. Não o fez de forma discreta nem experimental. Fê-lo porque funcionava. A produtividade melhorou. A carga administrativa reduziu-se. As contas estavam mais limpas, os trimestres eram honestos, o calendário fazia sentido. Eastman tornou-se um dos mais fervorosos defensores públicos da reforma global do calendário. Testemunhou, fez lobbying, financiou campanhas, e é aqui que o silêncio se torna ensurdecedor. A Liga das Nações abordou a questão da reforma do calendário nos anos 1920. Formaram comissões, receberam propostas. Chegaram centenas de submissões de todo o mundo, de governos, de empresas, de instituições religiosas, de cidadãos comuns. O calendário fixo internacional estava entre os favoritos. Havia um impulso internacional sério, um peso institucional real por detrás da ideia. E depois, quase nada. A reforma estagnou, as comissões dissolverem-se, o ímpeto dissipou-se. A meio dos anos 1930, a conversa tinha efetivamente terminado. O calendário gregoriano manteve-se. O calendário fixo foi discretamente arquivado. Não foi derrotado em debate. Não foi chumbado numa sessão histórica. Não foi desmontado por um argumento superior. Simplesmente enterrado. Como se nunca tivesse sido seriamente considerado. Como se o sistema de calendário mais elegantemente concebido da era moderna simplesmente não tivesse conseguido ganhar terreno por causa da inércia burocrática habitual. A explicação oficial desmorona-se aqui. Se se quer perceber por que razão um sistema genuinamente superior não é adoptado, é preciso fazer um conjunto diferente de perguntas. Não porque não era melhor, claramente era melhor, até os seus opositores o admitiam. Não porque não foi promovido, foi agressivamente promovido por alguns dos industriais e reformadores mais poderosos da época. Nem sequer porque os governos não queriam eficiência. Os governos afirmam, rotineiramente, querer eficiência. Não. A pergunta é, quem beneficia especificamente do caos? E quando se vê, já não se consegue deixar de ver. Meses irregulares criam contabilidade irregular. Contabilidade irregular requer intermediários, contabilistas, administradores, funcionários, profissões inteiras, cuja existência depende da complexidade da gestão do tempo. Trimestres irregulares tornam a comparação financeira difícil. Um mês, num trimestre, tem 31 dias, enquanto o mês equivalente noutro ano civil tem 28. Tente comparar o desempenho nesses períodos com honestidade. Não consegue. Não de forma limpa, não sem fatores de ajuste, tabelas de conversão e interpretação profissional.
Quanto mais fundo fui na história econômica das finanças do início do século XX, mais a resistência à reforma do calendário parecia menos inércia e mais interesse, como algo protegido pelas pessoas a quem protegia, como se seguissem instruções que não compreendiam totalmente, ou que talvez compreendessem na perfeição. O padrão repete-se com uma precisão inquietante noutros domínios também. Sistemas que sincronizavam os seres humanos com os ritmos naturais, com o corpo, com a luz, com as estações, têm uma curiosa tendência histórica a ser substituídos por sistemas que sincronizavam os seres humanos com as instituições, com relógios e relatórios trimestrais e anos fiscais que começam arbitrariamente em janeiro, porque um rei romano decidiu que janeiro pertencia ao deus Jano, deus das portas e das transições, séculos antes do nascimento das finanças modernas. Eis o que continua a prender a minha atenção: as evidências físicas. Olhe para as estruturas antigas alinhadas com o ciclo de 28 dias. Os círculos de pedra da Grã-Bretanha, não apenas Stonehenge, mas dezenas de sítios menos conhecidos, estão marcados de formas que sugerem um calendário lunar de 28 estações. Os buracos de Aubrey em Stonehenge, 56 fossas dispostas em círculo. 56. 2 ciclos de 28. Investigadores propuseram há décadas que estes buracos rastreavam o ciclo lunar exatamente da forma que um calendário de 13 meses exigiria. A literatura arqueológica oficial trata isto como uma das possíveis interpretações entre muitas. Mas por que razão esta interpretação não é mais central à nossa compreensão do que Stonehenge era? O calendário da conta longa maia, o sistema de medição do tempo mais precisamente engenhado alguma vez construído por uma civilização pré-industrial, é construído sobre a aritmética de base 20, organizada em torno de um período de 20 dias chamado Uinar, mas está embebido numa estrutura maior que percorre 13 números em rotação contínua. 13, outra vez. E 28 dias é o tempo que as Pleiades, um aglomerado de estrelas considerado sagrado pelos maias, demoram a completar um ciclo de observação específico no céu acima do Yucatão. O calendário civil egípcio. 12 meses de 30 dias, mais 5 dias, epagomenais, dias fora do calendário regular, dias considerados mitologicamente perigosos ou sagrados. Soa familiar? Um dia fora da contagem regular para completar o ano solar. A arquitetura da solução é a mesma. Culturas diferentes, geografias diferentes, milénios diferentes. A mesma lógica subjacente. Não é coincidência, não é evolução paralela por acaso. Não são 3 civilizações a tropeçar independentemente na mesma solução imperfeita. As evidências sugerem uma herança partilhada, uma fonte comum. Algo mais antigo do que a história registrada de qualquer uma destas culturas, incorporado na prática de observar o céu antes de existir a escrita para preservar o raciocínio. Isto levanta uma pergunta simples, mas fundamental. Se o conhecimento era tão difundido, tão persistente, tão duradouro, o que lhe aconteceu exatamente e quando? Há um padrão específico e documentável no registro histórico das transições de calendário. Quando Roma impôs o calendário juliano aos territórios que conquistou, não se limitou a oferecer um sistema alternativo, suprimiu ativamente a medição do tempo local. Os druidas que mantinham o calendário lunar celta foram visados, as suas tradições criminalizadas, o seu conhecimento oral deliberadamente perturbado. Quando a reforma gregoriana substituiu o juliano em 1582, culturas inteiras perderam dias. Literalmente, dias desapareceram do registro legal. Edifícios foram datados segundo sistemas que tinham deixado de existir, e as pessoas adormeceram num mês e acordaram noutro. Moshe Idel, o estudioso cabalístico, e outros no campo da etnoastronomia, notaram que a supressão dos sistemas de calendário indígenas raramente foi apresentada pelo que era. Um acto político. Era sempre enquadrada como correção, modernização, a substituição da superstição pela ciência, a substituição do corpo e da lua pelo relógio e pelo Estado. E eis a parte mais estranha.
As pessoas que levaram a cabo estas transições, os administradores, os escribas, os sacerdotes, que adoptaram os novos sistemas de datação, na maioria dos casos documentados, parecem não ter compreendido nem a lógica completa do sistema que abandonavam, nem as implicações totais do sistema que adoptavam, como se seguissem instruções que não compreendiam completamente, como se a decisão tivesse sido tomada noutro lugar, a um nível a que não tinham acesso, e o seu papel fosse apenas a execução. O silêncio era ensurdecedor no registro arquivístico que encontrei em torno dos debates sobre a reforma do calendário dos anos 1920. A correspondência-chave da Comissão da Liga das Nações está incompleta. Há referências a documentos que não aparecem no arquivo oficial. Actas de reuniões que resumem discussões sem registrar o seu conteúdo. Os papéis de Cotsworth, guardados na Universidade de Toronto, contêm lacunas significativas nos anos de maior lobbying, os anos em que o debate estava mais perto de uma resolução. Não são danos causados pela água, não são erros de catalogação, não é a entropia comum dos arquivos institucionais. São lacunas que parecem, a um olhar atento, concentrar-se nos momentos mais decisivos. Quero fazer aqui uma pausa e colocar uma pergunta que raramente é feita no contexto da história dos calendários. Como é que se sentiria? Viver num mundo onde cada mês tinha o mesmo comprimento, onde o primeiro de cada mês caía sempre no mesmo dia da semana, onde se sabia sempre sem consultar um aparelho, sem verificar um calendário, onde se estava no ciclo, onde o ritmo do trabalho, do descanso, do comércio, da cerimônia, tudo isso andava a par e passo com o ritmo da lua acima e, defendem alguns, com o ritmo do próprio corpo. Não estou a fazer uma afirmação mística. Estou a colocar uma pergunta prática. O que faz ao sistema nervoso humano viver durante gerações num estado de irregularidade cronológica? Nunca saber instintivamente, corporalmente, onde se está no ano? Experimentar o tempo como algo externo e autoritário em vez de algo interno e natural? Existe investigação emergente em cronobiologia, a ciência do tempo biológico, que sugere que a saúde humana, a função cognitiva e a regulação emocional são profundamente afetadas pelo alinhamento ou desalinhamento com os ciclos naturais. O campo é jovem. As implicações estão ainda em grande parte por explorar. Mas a questão que abre é uma que não consigo fechar. E se a reforma do calendário não fosse apenas sobre eficiência administrativa? E se estivesse em causa algo mais, a ser defendido de um lado e atacado do outro? Pense no que significa conhecer o tempo da mesma forma que conhece a fome. Não calculá-lo, não verificá-lo, mas senti-lo, da forma como os animais sentem a estação a virar antes de uma única folha ter caído. Há comunidades indígenas que mantiveram a contagem de 28 dias até a Era Moderna, e etnógrafos que passaram tempo entre elas notaram algo difícil de quantificar, uma relação diferente com a urgência, com a espera, com o momento presente. Como se o tempo fosse algo dentro do qual se vivia, em vez de algo que nos perseguia por detrás. Descartamos isso como primitivismo. E se fosse o contrário? George Eastman morreu em 1932. A sua empresa abandonou o calendário fixo internacional em 1989, após 61 anos de uso interno. Sem grande anúncio, sem explicação oficial. Apenas uma transição discreta de regresso ao sistema gregoriano. A World Calendar Association ainda existe. O movimento do calendário das 13 luas, inspirado em parte na investigação de José Argüelles, defende um regresso ao ciclo de 28 dias. Estes movimentos são pequenos. Existem sobretudo nas margens do discurso público. Não são financiados por grandes instituições. Não são ensinados nas escolas. Quanto mais fui aprofundando a pesquisa, mais a forma da coisa se tornou visível. Não como uma única conspiração com um único arquiteto, mas como um padrão. Um padrão recorrente, transcultural, com vários séculos de duração, de supressão, substituição e esquecimento.
Um padrão de pegar em algo que sincronizava os seres humanos com o mundo natural e substituí-lo por algo que os sincronizava com as instituições humanas. Não estou a dizer que o calendário gregoriano é mau. Não estou a dizer que o calendário de 13 meses é mágico. Estou a perguntar por que razão um sistema que era matematicamente superior, biologicamente ressonante, historicamente documentado, em dezenas de civilizações independentes, ativamente promovido por reformadores institucionais sérios há apenas 90 anos, por que razão esse sistema fica nas margens da história, enquanto um calendário construído à volta dos nomes de imperadores romanos governa cada vida na Terra? Estou a perguntar o que perdemos quando perdemos o ritmo. Estou a perguntar se a palavra perdemos é sequer precisa, ou se nos foi tirado se aproxima mais do que as evidências sugerem. Estou a perguntar por que razão os silêncios mais profundos nos arquivos parecem sempre concentrar-se nos momentos de substituição, em torno das transições, em torno dos pontos exatos onde uma forma de medir o tempo acabou e outra começou. E estou a colocar a versão mais antiga da pergunta, a que está por baixo de todas as outras. O que é que costumávamos saber sobre o tempo, sobre o corpo, sobre o céu que já não sabemos, que esquecemos? E talvez essa seja a realização mais perturbadora de todas. Não que o conhecimento tenha sido destruído. A destruição deixa evidências, deixa cinzas, deixa a memória do fogo, mas que foi deslocado, discretamente, de forma incremental, substituído por algo suficientemente funcional para que ninguém gritasse, suficientemente utilizável para que a perda passasse despercebida durante gerações. Não choramos os 3 meses porque nunca nos disseram que existiam. Não sentimos falta do ritmo porque nascemos já fora de compasso, com um relógio partido nas mãos e a convicção de que era o único relógio que alguma vez existiu. O que mais nos puseram nas mãos sem que alguma vez tenhamos pensado em questionar?